Oi, boas-vindas a esta nossa análise. Bom, hoje a gente vai direto ao ponto e mergulhar de cabeça em um dos maiores desafios da atualidade, que é, claro, o excesso de carbono na nossa atmosfera. Só que, olha que interessante, em vez de focar em chaminés gigantescas ou complexos industriais imensos, a gente vai fazer o caminho inverso. Vamos dar um zoom e focar em uma solução que acontece lá embaixo, na escala atômica. Estamos falando de membranas peptídicas bioinspiradas. É literalmente a química computacional ajudando a projetar materiais, átomo por átomo, para segurar o dióxido de carbono. Tem uma energia e um potencial absurdamente incríveis rolando nessa área, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. E o nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. O desafio da captura de carbono. 2. Membranas peptídicas bioinspiradas. 3. Simulação de dinâmica molecular. 4. O confronto A6H versus A6R. E para fechar 5, projetando o futuro. Então vamos lá para a nossa parte 1, o desafio da captura de carbono e o seu contexto global. Com os níveis de CO2 na atmosfera subindo sem parar, a gente precisa urgente de formas eficientes de lidar com isso, né? Certo, vamos destrinchar essa história. Para entender onde a gente quer chegar com essa nova tecnologia, precisamos separar duas siglas que dominam o setor. A primeira é CCS, que é a captura e armazenamento de carbono. Basicamente, é pegar a emissão e esconder, trancar o gás embaixo da terra, por exemplo. Já o CCUS vai além, é a captura, utilização e armazenamento de carbono. Ou seja, a gente não só captura o CO2, como transforma esse problema em produtos de alto valor, tipo combustíveis ou matérias-primas essenciais para a indústria. É unir o útil ao agradável. E o material de captura ideal, claro, tem que facilitar esse processo. Mas aí surge a pergunta, por que a gente precisa inventar materiais novos? Bom, é só olhar para o padrão que a indústria usa hoje em dia, os solventes amínicos. As barreiras tecnológicas deles são cruéis, eles exigem uma quantidade colossal de energia para serem limpos e reutilizados depois de capturar o carbono. E pior, eles se degradam quimicamente com o tempo, o que joga os custos de manutenção lá para as alturas. E como se não bastasse tudo isso, ainda trazem preocupações sérias de toxicidade para o meio ambiente. É um pacote super problemático. É exatamente por isso que a comunidade científica está numa busca frenética por alternativas limpas. O que nos leva perfeitamente à parte 2, as membranas peptídicas bioinspiradas, que são os nossos protagonistas moleculares. É aqui que a mágica acontece. Imaginem essas membranas como se fossem redes atômicas altamente programáveis, formadas por pequenos peptídeos. E o mecanismo de como elas operam é fascinante. Elas têm uma arquitetura chamada de folha beta, que se organiza sozinha. Sabe como é? As caudas dessas moléculas, que são feitas do aminoácido alanina, têm verdadeira fobia de água. Então elas se agarram firmemente umas nas outras, montando um núcleo super rígido. Enquanto isso, as chamadas cabeças polares ficam viradas para fora, atentas, prontas para agarrar o gás que passa por ali. É um design natural incrível. E a verdadeira grande sacada de tudo isso é o que chamamos de design racional. Acabou aquela história de ficar dependendo só de tentativa e erro dentro de um laboratório fechado. Hoje, a ciência tem o poder absurdo de projetar materiais átomo por átomo. Dá para ajustar a carga, a rigidez, a porosidade e a afinidade com a molécula de gás de forma milimétrica, antes mesmo da substância existir no mundo físico. E como isso ganha vida? Vamos para a parte 3. Simulação de dinâmica molecular, o laboratório virtual. Para chegar a esse nível de detalhe, o trabalho tem que ir para os computadores. Usando um software poderosíssimo chamado GROMACS, cada atrito, cada interação atômica é rastreada no cenário livre das restrições do mundo real. Agora, o que é muito revelador nesses dados é a diferença brutal entre os dois sistemas testados. De um lado, o sistema A6H, que usa estididina como cabeça polar e é relativamente neutro. Do outro, o sistema A6R, usando arginina, que tem uma superfície incrivelmente carregada. Para manter esse sistema A6R estável e realista no computador, os pesquisadores tiveram que adicionar 144 íons cloreto na brincadeira. E olha, essa adição não é pouca coisa. Ela cria um ambiente interfacial muito mais caótico, que vai ditar por completo como o CO2 é capturado. E tudo isso que estamos estudando acontece numa fração de tempo que a gente não consegue nem processar. 200 nanosegundos. Primeiro, retira-se a água e o CO2 entra num cenário de vácuo. Quando se isola assim o gás e a superfície, a gente consegue enxergar a engrenagem girando sem interferências. Os primeiros 100 nanosegundos são pura ação. É a fase inicial de adsorção.
Depois disso, a coisa toda entra num regime de equilíbrio totalmente estável que dá para acompanhar certinho. E com isso, chegamos à parte 4. A6H contra A6R, o verdadeiro confronto atômico. Com a simulação rodando solta, fica super claro como trocar só um pecinha, um único aminoácido, muda o jogo inteiro. Para facilitar, pensem nisso como uma analogia. A membrana A6H funciona como se fosse um velcro reutilizável. Ela atrai o gás de um jeito bem suave e difuso, formando conexões que são muito fáceis de desfazer. Já a membrana A6R, que tem aqueles íons cloreto atuando junto com a arginina, é outra história. Ela cria uma armadilha eletrostática tão rígida que age quase como uma supercola microscópica, prendendo a molécula sem dó. E esses adjetivos todos viram dados impressionantes na hora. 9,7 picosegundos de um lado contra mais de 340 picosegundos do outro. Pessoal, esse é o tempo de vida médio das ligações de hidrogênio que se formam com o CO2. O contraste é absurdo. A membrana 6R segura o gás por um tempo muito, muito mais prolongado. Isso ilustra brilhantemente o resultado dessa supercola atômica. Se a gente olhar a energia necessária para conseguir arrancar o CO2 dali depois de preso, percebemos que o sistema A6R exige quase o dobro de energia térmica em comparação ao A6H. É uma força impressionante. Isso sacramenta de vez a posição da A6R como a rainha da retenção rigorosa. Ela segura e não quer largar. Mas calma lá. No meio de tanta disparidade, existe algo em comum? Tem sim, e é fundamental. Os dados cravam que, nas duas membranas, a ação toda é estritamente superficial. Aquele núcleo rígido lá do meio, feito de alanina hidrofóbica, não sofre um arranhão sequer. O CO2 não passa dali. Isso comprova uma resiliência estrutural fantástica das membranas. Elas não incham e não desmoronam com a pressão do gás. Só que analisando a distribuição desse CO2, a gente percebe um comportamento bem peculiar do sistema ASR. A esmagadora maioria do gás fica presa na bordinha externa. Porém, existe uma fração minúscula de CO2, coisa de menos de 2 moléculas, que é literalmente tragada para um ponto extremamente perto do núcleo, a menos de 1,5 nanômetro de profundidade. É um confinamento agressivo, como se a superfície simplesmente engolisse aquelas moléculas desavisadas. Muito diferente daquela nuvem mais gentil mantida pela membrana ASH. E por falar na 6H, é exatamente essa dinâmica mais ágil que faz o ciclo dela ser uma joia para o setor industrial. Vamos repassar. Ela captura o gás de forma muito limpa, dá aquela seguradinha rápida através das ligações de hidrogênio e depois solta fácil, com pouquíssimo esforço de energia. Essa agilidade é o cenário dos sonhos para processos de captura repetitivos, onde a gente precisa reciclar o filtro milhares de vezes e não quer gastar fortunas na conta de energia para regenerar o sistema. O que nos traz para a nossa última etapa. Parte 5, projetando o futuro, indo da simulação para a aplicação do mundo real. A gente já entendeu a mecânica em nível atômico, fantástico, mas o ar lá de fora é uma bagunça tremenda, né? Tem poluição, umidade, de tudo um pouco. Então, os próximos grandes passos são testar essas plataformas moleculares contra misturas muito complexas, envolvendo nitrogênio, oxigênio, metano e, claro, contra o temido vapor d'água atmosférico. E não para por aí. Imagine a possibilidade de aplicar íons metálicos nisso para criar membranas híbridas fortíssimas. Estamos falando de escalar essa tecnologia até ela virar os grandes filtros de captura direta do ar que a gente tanto precisa para o planeta. Então, o ponto crucial, a grande moral da história, é essa. A prova de conceito está vivíssima. Poder usar os computadores para fazer esse design racional de materiais remove completamente o chutômetro da ciência. A humanidade agora segura nas mãos as ferramentas para desenhar, tijolo por tijolo, átomo por átomo, as estruturas exatas para varrer o excesso de carbono e tirar o clima do vermelho. E tudo isso termina deixando um pensamento intrigante no ar. É a imensa força do invisível sobre o macro. Como a gente acabou de ver em detalhes, mudar um único aminoácido terminal, trocando histidina por arginina, já virou a mesa e reescreveu completamente as regras de como esse material lida com o carbono. E quando a gente lembra que existe uma verdadeira biblioteca gigantesca de aminoácidos à nossa disposição, o campo da química supramolecular vira um parque de diversões inexplorado. Fica a pergunta que não quer calar. Se um único ajuste minúsculo faz tudo isso, que outras combinações surpreendentes ainda estão por aí, escondidas, apenas esperando para nos ajudar a reescrever o nosso futuro atmosférico? É de cair o queixo, não é verdade?